Muito bem, meus queridos amigos do Café com Velocidade, chegando para mais um Café Expresso aqui no seu canal da Velocidade, aquela coluninha básica semanal que a gente usa para falar sobre vários assuntos de Fórmula 1 e outras coisitas mais do mundo do automobilismo. E nesse final de semana nós teremos o Grande Prêmio da Áustria, uma pista que já nos reservou grandes emoções, grandes disputas e também muitas e algumas controvérsias, né? E é disso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de curtir aqui esse conteúdo, se inscrever no nosso canal. E olha, você que está a fim de ir no Grande Prêmio do Brasil desse ano aqui em Interlagos, Grande Prêmio de São Paulo aqui em Interlagos, em São Paulo, fique ligado no Café com Velocidade e já vai separando aí o seu dinheiro para se tornar um apoiador premium. Porque vem aí o sorteio dos ingressos para o GP de São Paulo, aqui em Interlagos, que é exclusivo para apoiadores do programa Premium de apoiadores aqui do Café com Velocidade. Então, se você ainda não é apoiador, vai lá e apoie. Ou se você não tem condições de ser apoiador Premium, apoie também nas outras faixas, porque tem muitos benefícios, tem sorteios exclusivos de vários tipos de brindes aqui do Café. Não deixe de apoiar o jornalismo independente, isso é muito importante aqui para a continuidade do nosso canal, beleza? Mas vamos lá, vamos ao nosso tema, porque hoje nós vamos falar de uma corrida que marcou bastante aqui, principalmente aqui para nós aqui no Brasil, mas marcou toda a Fórmula 1, que foi o Grande Prêmio da Áustria de 2002. Você se lembra o que aconteceu no Grande Prêmio da Áustria de 2002? Pois é, foi lá no Grande Prêmio da Áustria de 2002 que ocorreu aquela ordem de equipe que eu chamo de a mãe de todas as ordens de equipe da história da Fórmula 1, porque ordens de equipe sempre existiram. Na história da Fórmula 1 a gente já viu isso em várias ocasiões, mas ali naquele momento eu acho que da forma como tudo se deu, né, desde o início até o final, até o pós-corrida inclusive, né, aquilo ali mudou a história da Fórmula 1, mudou inclusive a carreira dos envolvidos, né? E foi uma ordem de equipe muito importante. Mas vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Bom, Rubens Barrichello liderava o Grande Prêmio da Áustria, ele tinha dominado todo o final de semana, liderado todos os treinos, feito a pole, estava tranquilo, tinha um Schumacher próximo, e aí veio uma ordem da Ferrari para que ele deixasse o Schumacher vencer a corrida, e ele deixou, mas deixou na linha de chegada, tirou o pé ali na linha de chegada, o Schumacher passou. Bom, mas vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Para isso a gente tem que voltar lá em 2001. 2001, no Grande Prêmio da Áustria daquele ano, o Rubens Barrichello estava em segundo, Schumacher em terceiro. Schumacher liderava o campeonato por uma margem ainda pequena contra o David Coulthard, que liderava a corrida e ia vencer. O Jean Todt foi lá e deu a ordem para que o Rubinho deixasse o Schumacher passar, para que o Schumacher ficasse em segundo e o Rubinho ficasse em terceiro. O Rubinho deixou do mesmo jeito, deixou na linha de chegada, desceu do carro revoltado e ouviu, naquela época, segundo o próprio Rubinho, se não me engano, a gente tem uma imagem disso aí no review da FIA de 2001. O Jean Todt fala para ele, olha, se fosse pela vitória, a gente não ia fazer isso. Mas qual é a ironia do destino? Um ano depois, corta, né? Um ano depois voltamos à Áustria, em 2002 já. E aí o Rubinho se vê liderando a corrida e a Ferrari se vê nessa situação de fazer a mesma coisa, né? Mas em 2002 há um componente escandaloso nisso daí, porque se em 2001 a margem ainda era pequena, e aí os defensores dos jogos de equipe, dentre os quais não me incluo, poderiam dizer, caberia ali, né, uma ordem da Ferrari. 2002 foi um esculacho da Ferrari absoluto. O Schumacher, quando eles chegaram em 2002 no Grande Prêmio da Áustria, pessoal, o Schumacher tinha já no campeonato 4 vitórias e um terceiro lugar. Ele tinha 44 pontos na liderança do campeonato. O segundo colocado no campeonato era o Juan Pablo Montoya, com 23 pontos. Quase a metade da pontuação do Schumacher era o que tinha o Juan Pablo Montoya, que era o vice-líder do campeonato. E o Rubinho tinha apenas 6 pontos, porque ele tinha começado o ano com muita dificuldade. Inclusive 2002 foi o ano em que o Schumacher recebeu o carro atualizado primeiro, né? Não sei se vocês lembram disso aí. Em Interlagos o Rubinho correu com o carro do ano anterior, enquanto o Schumacher correu com o carro já atualizado. Teve essa confusão toda aí.
E o Rubinho estava mal no campeonato, mas vejam a diferença de pontos do Schumacher para o Montoya. Então o Rubinho, como eu disse, fez a pole, ele já tinha liderado os treinos de sexta-feira, fez a pole, largou, estava liderando. O Schumacher sempre colado atrás dele, mas sem muita condição de passar. E aí ficou aquela tensão, né? Porque aí as câmeras começaram a enfocar ali o pessoal da Ferrari, o dedinho ali naqueles botõezinhos do rádio e tal, vai falar, não vai falar, vai falar, não vai falar. E aí vem a última volta, e aí na última volta o Rubinho entrega a vitória para o Schumacher numa das narrações, na narração do Kleber Machado aqui para a TV brasileira, aquela narração do Hoje Sim, Hoje Não, que é uma das maiores narrações da história do esporte, né? Assim, acho que o Kleber Machado é outro que teve um patamar de carreira mudado, né? Depois dessa ordem, depois dessa narração. E aí o que se viu depois disso foi uma maluquice, porque os torcedores da Áustria ficaram revoltados, né? Os torcedores estavam lá, ficaram revoltados, começaram a vaiar, uma vaia altíssima, né? Há uma imagem quando o Schumacher para o carro, é tanta vaia que aquilo ali parece um estádio de futebol, e aí ele desce do carro e tem um Ralf Schumacher, que é o irmão dele, passando e olhando assim para ele, assim, né? O que você fez, né? Que M foi essa que vocês fizeram, né? E aí eles vão pro pódio, né? O Schumacher pega o Rubinho, coloca no alto do pódio, fica em segundo, uma pataquada, assim, um show de uma sucessão de erros, né? E aí depois o campeonato seguiu, o esculacho da Ferrari que eu disse era tão grande que o Rubinho, o Schumacher foi campeão na França, na 11ª de 17 etapas, tinha um pouco mais da metade só do campeonato completo. Então vocês vejam que foi uma ordem completamente desnecessária. Um detalhe interessante que cabe aí para a gente colocar na discussão é que o Rubinho teve o seu contrato com a Ferrari renovado na quinta-feira antes da corrida. O contrato do Rubinho ia terminar no final de 2002, eles renovaram até o final de 2004, que era a mesma vigência do contrato do Schumacher com a Ferrari. Não sei se isso teve a ver. Para finalizar, né, pessoal, não sei, eu queria convidá-los a deixar a opinião de vocês sobre esse episódio aqui nos comentários, porque é um episódio que suscita muitas dúvidas até hoje, principalmente pelo que foi depois, né? Porque o Rubinho, ele sempre fala sobre isso de uma maneira muito enigmática, né? E deixa tudo muito no ar, assim, a gente não sabe exatamente o que foi falado. E esse episódio, ele mudou muito a Fórmula 1. Por exemplo, se você hoje ouve as conversas de rádio que os pilotos têm com os seus engenheiros, agradeça ao episódio Áustria 2002, porque foi a partir dali que a FIA decidiu então tornar públicas as conversas de rádio, justamente para evitar que a gente fique nessa dúvida de saber o que foi que aconteceu ali naquelas voltas em que eles ficaram discutindo se ia deixar ou não ia deixar, né? A Ferrari foi multada naquele ano em R$1 milhão, mas pagou 500 mil, e os outros 500 mil era se ela fosse reincidente, o que é muito curioso porque ela acabou sendo reincidente, porque em 2002, ainda em 2002, em Indianápolis, o Rubens Barrichello venceu aquela corrida com o Schumacher deixando ele vencer. Então, basicamente, é a mesma coisa, né? Não mudou nada. E continuou com a mesma conduta aí a Ferrari. O Rubinho seguiu naquela temporada, teve 5 vitórias, né? Mas foi um ano... a Ferrari tinha tanta vantagem que depois que o Schumacher foi campeão na França, eles passaram a combinar quem ia ganhar cada corrida. O Schumacher ganha a corrida tal, o Rubinho ganha a corrida tal, uma coisa horrorosa assim, em termos de jogo de equipe. A Fórmula 1, a FIA na época, ela proibiu, né, um jogo de equipe, foi uma proibição meio... Né, como é que proíbe, né, um jogo de equipe? Não tem jeito, né? Mas hoje, né, você vê como funciona, né, o swap positions aí das equipes, né, uma coisa totalmente escancarada. Finalizando aqui com uma rápida análise opinativa, né, eu acho que em relação a esse episódio dá para apontar, dá para julgar as condutas de 2 personagens, na minha opinião, com o que a gente tem na mão. Conduta 1 da Ferrari, uma conduta absolutamente equivocada, não precisava ter feito aquele jogo de equipe. Áustria 2002 é uma mancha na história da Ferrari, não tenham dúvidas sobre isso, vai estar pro resto da vida, isso vai ser lembrado, e é o capítulo mais baixo da história da Ferrari. Se não for um 12, é o mais baixo. Personagem 2, Schumacher. Schumacher
naquela altura da vida, ele tinha totais condições de dizer, eu não quero isso e deixa do jeito que tá e vamos embora. Não fez, ganhou a corrida, passou na linha de chegada, comemorou, só foi fazer todo aquele drama depois que ele viu a reação da torcida. E o personagem 3, esse eu não posso julgar, vou explicar por quê. É o Rubinho, Rubens Barrichello. Porque a gente não sabe o que foi dito para ele no rádio. Ele nunca falou isso, né? O que o Rubinho diz depois é que foi dito para ele, ele não ia deixar, isso eu já vi ele falando em entrevista, ele não ia deixar, ia vencer a corrida, mas foi dito para ele uma coisa que o fez mudar de ideia. Que coisa é essa? Uma ameaça? Então estamos falando de um crime, né? Eu acho que num episódio que marcou tanto a carreira do Rubinho, ele deveria ser mais claro. Ele fala que vai escrever um livro e tal, mas isso tem 20 anos que ele fala que vai escrever um livro. Até hoje não escreveu esse livro, a gente não sabe quando vai escrever, se vai escrever. Ele diz que tem a transcrição da conversa, seria muito salutar trazer, porque aí a gente poderia opinar, né? Qual foi essa ordem? Foi um simples deixa passar ou houve realmente uma ameaça muito grave? E se for uma ameaça muito grave, que ameaça foi essa? Né? Que eu fez, segundo palavras do próprio, ter vontade de vomitar depois da corrida. Deve ter sido alguma coisa muito grave. Então seria muito bom que ele revelasse, para que a gente possa até saber se fez certo, deveria ter deixado, não deveria ter deixado, né? Bom, seguiram as carreiras, o Schumacher ainda ganhou mais títulos com a Ferrari, ganhou no total da sua carreira 7 títulos, 5 com a Ferrari, e o Rubinho venceu 11 provas, todas elas com a Ferrari, deixou a Ferrari no final de 2005 em direção à Honda, e teve ali um final de carreira ainda com a Brown, né? Mas sem dúvida foi o maior prejudicado aí nessa história, né? O Rubinho teve a sua carreira também negativamente marcada por esse episódio da Áustria, que foi muito triste aí, um capítulo negro na história da Fórmula 1, beleza? Pessoal, é isso, um grande abraço para vocês, fiquem ligados no Grande Prêmio da Áustria nesse final de semana e fiquem ligados também aqui no Café com Velocidade, que a gente vai falar tudo sobre essa corrida na nossa próxima live, beleza? Não se esqueçam de curtir o conteúdo, se inscrever aqui no canal e deixar aí nos comentários as suas impressões sobre Áustria 2002, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Café Expresso, valeu!